Olá, como vai? Seja bem-vindo e obrigado aí pela tua atenção junto ao tutorial e ao canal. Neste tutorial eu vou apresentar aqui um exercício para sanar uma dúvida feita por Célio Martins de Maputo de como a gente poderia fazer o efeito de um tapete enrolando-se aqui na área espacial. Vamos ver que através de malhas e de curvas a gente pode fazer algo em torno de um simples efeito aqui que vocês vão poder comprovar. Vamos lá. Vamos iniciar o nosso exercício criando o nosso objeto, que vai ser o tapete. Vamos usar a tecla Shift A para adicionar aí a mesh do tipo Plane. E com essa mesh acrescentada, vamos aproximar e vamos entrar no modo Edit Mode. Vamos aproveitar e vir aqui na guia Tools da barra esquerda e vamos na opção ADD, clicar em Subdivide. Com isso a gente consegue fazer duas subdivisões na malha, no modo horizontal e vertical, e nós vamos aproveitar as propriedades do Subdivide enquanto não mexermos no objeto. E nessa opção Number of Cuts, nós vamos clicar aqui e vamos digitar o valor 20 e vamos dar o Enter. Com a nossa malha bem subdividida, vamos voltar ao Object Merge. Por hora nós não utilizaremos ela, mas vamos antes aplicar um material de cor vermelha. Clicando no ícone Material, em New, e encostando o cursor aqui na guia de Fuse nessa caixa branca, clicando com o botão esquerdo, nós vamos mudar essa cor para uma cor vermelha. Com a malha pronta, ela vai poder ser aí o papel, o tecido, ou o tapete aí que vocês queiram fazer no efeito. Nós vamos, por enquanto, torná-la oculta do nosso cenário. Vamos usar a tecla H e vai permitir esconder esse objeto por hora. Objeto escondido, vamos adicionar uma nova mesh aqui na área espacial. Shift A, e dessa vez vai ser também uma mesh plane. Com essa mesh plane, nós vamos agora virar essa visão para a visão de topo. Vamos olhar esse objeto por cima. Vamos clicar aqui em View, na opção Top. Podem usar aí a tecla 7 do teclado numérico, dará o mesmo efeito. Com esse objeto aqui, malha, nós vamos entrar no modo Edit Mode. Vamos aproveitar, clicar a tecla A para desativar todas as seleções e vamos utilizar aqui embaixo o recurso de trabalhar com os objetos vértices. É o primeiro cubo, ele selecionado. Nós vamos clicar com o botão direito na vértice de cima e com o Shift pressionado, nós vamos clicar com o botão direito na vértice de baixo. As duas vértices selecionadas, vamos usar a tecla X e vamos deletar essas vértices. Usando o A, vocês vão ver que ficou somente essa aresta, essas duas vértices aqui, junto àquele elemento plano que nós tínhamos criado. Vamos ajustar a posição dessa aresta aqui. Vamos encostar o cursor na seta vermelha, pressionar o botão esquerdo do mouse e vamos arrastá-lo até o centro, onde se encontra o cursor 3D. Vamos achatar pelo eixo Y, que é justamente o eixo em que a seta verde está indicando. Vamos usar SY, a gente diminui a escala desse objeto e com o clique do botão esquerdo do mouse, vamos encostar agora o cursor na seta verde e vamos trazer esse filamento um pouco mais abaixo aqui do cursor 3D. Vamos aplicar esse objeto um efeito que se encontra aqui na barra, na guia Tools. Vamos mexer aqui, que é o efeito Screw, aquele efeito de parafuso. Clicando, por hora vocês não vão ver nada. Com o cursor aqui na área, nós vamos usar a rodinha do meio do mouse para afastar um pouco. E note que enquanto eu não mexer com o objeto, as propriedades do Screw estará aparecendo aqui na parte inferior. O que nós vamos buscar aqui por hora é a opção denominada Axis. Veja que eu tenho um valor de Y com um valor 1. Eu não quero isso. Eu vou zerar essa opção de Y, clicando na caixinha com o botão esquerdo, colocando o valor 0, dando Enter. Vai surgir aqui uma mensagem de erro, não se preocupe. Clique embaixo e vamos clicar agora na coordenada Z. Na coordenada Z nós vamos digitar o valor 1. Veja que eu consigo atribuir aqui ao efeito de parafuso, alterando esse recurso de eixo aqui embaixo. E nós vamos agora desenvolver o número de voltas que nós queremos aí para esse processo. Antes disso, eu vou usar a rodinha do meio do mouse para afastar um pouquinho e vamos usar aqui o número de voltas, turnos, e vamos, em steps, aumentar esse valor de tal ponto que a gente consiga dar uma resolução legal
nesse efeito. Vamos deixar aqui com o valor 22. Veja que eu tenho agora aqui um objeto de malha todo feito com vértices, arestas e face. E nós vamos aproveitar, mudar a opção de seleção de malha para esse cubinho aqui do meio, que é a opção de arestas. Com isso, nós vamos usar a tecla Alt pressionada e com o botão direito do mouse nós vamos clicar nesse jogo de arestas que estão aqui embaixo, que representa essa segunda linha aqui. Veja que ela seleciona somente essas voltas. E com isso feito, nós vamos utilizar o recurso de inversão de seleção, usando a tecla Ctrl Y ou vindo aqui em Select, clicando em Inverse. E com essa seleção invertida e o cursor aqui na área espacial, eu vou usar a tecla X e vou escolher essa opção de deletar as arestas. Veja que sobra somente essa linha curva que vocês estão vendo aqui com um efeito bem interessante. Aproveitando ainda, vamos mudar a seleção aqui de baixo, voltando para o modo de vértice. Notem que aquele objeto de malha se transformou nessa curva, que é uma malha ainda, representada por vértices. Nós vamos clicar com o botão direito nessa vértice inferior. Com ela selecionada, vamos usar a tecla E de extrusão e X para fazer a extrusão correndo aqui pelo eixo X. Vamos deixá-lo aqui mais ou menos nesse ponto. Clicando o botão esquerdo ou Enter, nós fixamos o ponto aqui nessa direção. E vamos voltar agora para Object Mode. Temos aqui um objeto de malha, como se fosse uma linha desfinhada, dando volta. Com esse efeito realizado, nós precisamos, para criar o efeito do tapete enrolando, fazer com que essa malha aqui que nós produzimos, ela se transforme em um objeto de curva. Então vamos usar aqui, com o cursor na área espacial, o atalho Alt+C e vamos digitar a opção Curve from Mesh. Com isso, esse objeto passa a ser um objeto curva. Vamos dar um S de escala para diminuir um pouco. E notem que quando nós entrarmos no modo Edit Mode, aquelas vértices se transformaram em um filamento aqui, como se fosse uma cartilagem. Aproveitando aqui o modo Edit Mode, nós vamos com o cursor na área, digitar a tecla de atalho W, onde a gente abre o menu de especialidades, e vamos escolher essa opção Switch Direction. Aplicado o efeito, nós vamos vir aqui na barra da direita e vamos aplicar um modificador para esse objeto transformado. Vamos usar a chave de fenda aqui, que é a chave inglesa, ADD Modifier, e aqui na guia Generate vamos usar o Subdivision Surface. Com ele feito, vamos usar aqui o View, o valor 2, e vamos voltar a Object Mode. Não precisamos fazer mais nada por enquanto. Vamos então pressionar o botão do meio do mouse. Com ele pressionado, vamos arrastar o mouse para dar um giro orbital aqui na cena. Vamos diminuir agora esse objeto curvo que nós criamos. Vamos usar a tecla S de escala e vamos dar a ele uma rotação pela seta vermelha, que é o eixo X. RX90, a gente consegue colocar aquela espiral em pé em relação à superfície imaginária. Vamos então aproximar essa curva cá para esse canto e vamos lembrar que nós criamos aquele objeto de malha anteriormente e ele está oculto. Vamos usar a tecla A para desativar a seleção e vamos usar o Alt H para selecionar aquele objeto de malha. Vamos aumentá-lo com a tecla S e com o nosso objeto aqui com a escala maior, eu preciso vir aqui justamente onde tem um ADD Modifier, que é a chave inglesa, clicar em ADD e aplicar para ele um modificador do tipo Curve. Veja que esse modificador do tipo Curve, ele está aqui com as suas propriedades indicando uma cor rosa. O que isso quer dizer, Luciano? Isso quer dizer que para poder o efeito se tornar viável, é necessário que eu torne alvo um objeto para o efeito desejado. Então eu tenho que clicar aqui e eu vou ver que eu tenho aquele objeto denominado Plane 1, que nós transformamos naquela espiral em forma de curva. Clicando nele, veja que eu consigo fazer com que o objeto se enrole aqui na área. E se eu encostar o cursor agora na seta vermelha, pressionar o botão esquerdo do mouse, eu consigo movimentar, dando esse ajuste que vocês estão vendo aí, como se fosse um tapete se enrolando. Um detalhe, pessoal, eu posso aqui, por exemplo, dar um S, X para aumentar a extensão aqui pelo eixo X, e aqui agora eu posso encostar e criar o efeito desejado. Lembrar vocês aqui que eu posso também dar um S de escala para aumentar e
movimentando, vocês vão ver que eu consigo desfiar dessa forma aqui, como se fosse o tapete desenrolando junto à área espacial. Então é assim, dessa forma, que a gente pode criar um efeito possível. Aí vocês podem criar uma animação do desenrolar do tapete aí que vocês queiram fazer na cena de vocês. Agora a minha questão é a seguinte: como é que eu posso fazer uma animação fazendo com que esse tapete crie o efeito de enrolamento aqui na área? Aí nós podemos utilizar tanto o tapete selecionado, como também podemos utilizar o objeto curvo para fazer o efeito de animação. Exemplo: vamos usar aqui o objeto curvo que nós criamos para fazer a animação do processo. Então, com ele selecionado nesse ponto aqui, nós podemos usar o cursor na área espacial, clicar a tecla I e digitarmos a chave Lock Rot Scale, que envolve tudo, tá? Aqui no frame 1. Vamos então aqui no frame 60, clicar com o botão esquerdo do mouse, e aqui no frame 60 nós vamos encostar o cursor na seta vermelha, pressionar o botão esquerdo e vamos movimentar a curva em direção ao tapete, como se ele estivesse enrolando. Nesse ponto aqui, nós vamos usar a tecla I novamente e inserir a segunda chave de animação, que deve ser idêntica à primeira. Então vamos usar novamente o Lock Rod Scale. Feito o procedimento, vamos ver agora, voltando aqui a animação, que a gente pode dar um Alt A ou Play aqui embaixo, vocês vão ver o tapete assim enrolando. Vamos fazer o inverso? Vamos dar um tempinho aqui. Vamos manter até o frame 80 ele nessa posição. Vamos usar o cursor, tecla I, Lock Rod Scale, para mantermos a terceira chave de animação. E vamos no frame de 140, selecionar novamente a seta vermelha e voltar a espiral aqui para esse ponto. E aqui, usando a tecla I, Lock Rod Scale. Vamos mudar aqui o valor End para 150. Bem, pessoal, agora para nós fazermos o vídeo de animação do nosso efeito, já que criamos a animação aqui na timeline, nós podemos selecionar esse ícone que representa a câmera fotográfica aqui, que é o ícone de cena, Render. E aqui em Dimension nós podemos determinar qual a dimensão da resolução que nós queremos aqui junto ao vídeo. Então, eu uso muito o HD TV 720, mas vocês podem usar qualquer um desses tipos aqui. E aqui na guia Alt Party, a gente usa aqui o nome de um arquivo. Já deixei aqui tapete vermelho, tá? Vocês podem usar qualquer um aí que seja da vontade de vocês. E aqui em AVJPEG, eu vou clicar nessa caixinha para definir qual o tipo de vídeo que eu queira utilizar aí durante a animação. Então, essa coluna aqui da esquerda é todas relativas à criação de vídeos. Se o seu equipamento tiver codecs e plugins relativos a essas condições aqui, vocês podem usar qualquer um deles. Eu uso mais o AVI-JPEG. Clico em RGB, Quality eu mantenho em 100% e vou vir aqui na guia Render, clicar em Animation. Vocês vão ver que vai surgir o passo a passo daquele efeito de enrolamento que eu criei aí da malha com aquele objeto curvo. Vocês provavelmente vão ver que o efeito que eu criei, ele não foi um efeito com a definição 100%, ele vai estar saindo assim meio áspero, tá vendo aqui na curva? Por quê? Porque naquele número de steps, eu poderia ter dado um valor maior durante a transformação daquele objeto em um objeto curvo. Então, quanto maior aquele número de steps, maior será essa resolução aqui do objeto sendo curvado. Veja que eu estou aqui no quadro a quadro, nós vamos aguardar chegar aqui no último frame, e quando voltar a gente finaliza aqui o tutorial. E aqui já finalizando a nossa animação, vocês vão ver que já cheguei no frame 150. Para eu executar aí o vídeo, eu clico aqui em Render e clico em Play Rendered Animation. Vocês vão ver que eu criei aí uma animação simples daquele objeto de malha se enrolando. Este é um exercício bem básico, apenas para dar uma noção a vocês de como é que vocês podem fazer o efeito de curvatura. Quanto à questão de detalhes, vocês podem aperfeiçoar aquelas configurações para chegar num resultado aí desejado, ok? Vou sair aqui, eu vou deixar um vídeo aí no final com um efeito melhor do que o que vocês viram aqui, para que vocês vejam que a gente pode fazer algumas coisas bem interessantes, tá? Bom proveito da dica e até o próximo tutorial.